Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Bom estarmos aqui. Chegamos ao momento da mensagem da palavra de Deus. Nós lemos inicialmente na leitura bíblica devocional do culto divino, no Salmo de número 25. E eu quero convidar a igreja para novamente abrir as suas Bíblias e permanecer com as mesmas abertas, para que possamos ir de encontro à palavra do Senhor. Meus amados e queridos, nós queremos inicialmente fazer uma releitura do versículo de número 17, Salmo de número 25, versículo 17. Durante nosso culto doméstico em casa, eu e Janildo estávamos lendo este querido salmo, e ao chegarmos no versículo de número 17, eu compreendi naquele momento, como de tantas e tantas outras vezes, eu compreendi que ali estava uma palavra de Deus ao meu coração, e uma palavra do Senhor para transmitir à igreja. Tudo o que tínhamos naquela ocasião era aquele texto, mas havia uma palavra vivificada do Senhor, e buscando ao Senhor por entendimento e luz nesta palavra, Ele falou ao meu coração algumas coisas preciosas que eu quero compartilhar com a igreja. Mas quero ler este versículo com todos os irmãos, se for possível a gente projetar. Glória a Deus, senão a gente lê na Bíblia. Salmo 25, um salmo preciosíssimo, versículo 17. Vamos dizer todos juntos? As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Foi esta última frase, a parte B deste versículo, que me tocou profundamente. E eu quero compartilhar com a igreja sobre estes nossos apertos. E eu duvido muito que tenha alguém aqui que ainda não tenha passado por eles. Então vamos compartilhar sobre o tema livra-me dos meus apertos, porque algo muito especial é quando nós nos livramos deles. Glória a Deus. E embora o tema seja os nossos apertos, livrar-nos deles, o nosso coração não está apertado essa noite, mas está dilatado para o Senhor, para ouvir a sua palavra. Quem pode confirmar e dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos permanecer com a Bíblia aberta, porque nós iremos percorrer os caminhos do salmista na sua oração neste salmo, até chegarmos a este momento precioso em que ele roga ao Senhor para que o livre dos seus apertos, em momentos em que ele fala das ânsias da sua alma, um momento emocionalmente crucial na sua vida. Meus amados irmãos, e lá estava este homem que nós conhecemos no Salmo, o identifica muito bem, o Salmo de Davi. Ele clama ao Senhor que o livre dos seus apertos. E eu não tenho dúvidas, não vou me demorar na introdução, não, mas apenas frisar o fato de que todos nós sabemos muito bem o que significa estes apertos, mas nunca é demais relembrar que sejam quais forem os apertos, eles nunca são bem-vindos, por menores que sejam, nunca são bem-vindos. Os contratempos, os imprevistos, muitas vezes que nos acometem em forma de contrariedades, alguma coisa que nos desestabiliza, ou nos preocupa, ou que nos faz ansiosos, ou que nos decepcionam, ou que nos frustraram. Não precisa muita coisa para nós nos sentirmos como que nesses apertos. No caso de Davi, os apertos que lhe oprimiam eram advindos principalmente dos seus pecados, e ele deixa isso muito claro. Porém, meus irmãos, na verdade esta palavra apertos, ela está relacionada nesse salmo
principalmente é um estado emocional de angústia que assolava a alma do salmista. É tanto que quando chega no versículo 17, ele está falando das ânsias da alma, de um estado já bem frágil, de debilidade, que o oprimia completamente em sua alma. Porém, quando a gente fala de apertos, irmãos, logo a gente associa a algo que incomoda. Sim ou não, meus irmãos? Incomoda, constrange, oprime, decepciona, abate, desanima. É aperto. Isso nos aperta. Nós falamos, meus irmãos, de algo que causa sofrimento. No caso do salmista também, ele fala muito sobre a questão da angústia. É algo, esses apertos, que nos imobiliza, nos fragiliza, aflige, deprime, emocionalmente nos faz debilitados, e por que não dizer, nos faz infelizes em determinados momentos. Sempre que nós nos encontramos ou encontramos algum aperto na nossa vida, nós nos preocupamos logo em buscar alívio. Nós queremos sair daquela situação, porque nós almejamos paz, nós queremos segurança, nós queremos estar de bem consigo mesmo, com o próximo, com Deus, com a comunidade, com a nossa família. Nós queremos estar livres. Aquilo está apertando. Às vezes é uma coisa simples. Você está na expectativa, por exemplo, de fazer um exame, uma sonografia, uma tomografia. Você fica num estado de preocupação enquanto não termina, enquanto não chega o resultado, enquanto você não recebe o laudo e que está tudo bem. Às vezes não é possível, deu tudo bem. Você queria que desse errado? Era tanta aflição, tanta preocupação, e quando chega o resultado positivo, mas não deu nada, graças a Deus. Mas tirou aquele aperto, aquele alívio, deu aquele alívio, aquela satisfação. É sempre assim quando nós nos encontramos neste momento de aperto. E lá estava o salmista Davi: Senhor, livra-me dos meus apertos. Dos meus apertos cuido eu, dos seus você. Tem um provérbio popular que diz: cada um de nós sabe onde o sapato aperta. É verdade. Às vezes a gente não sabe o que o irmão está sofrendo, está passando. Às vezes está com um sorriso tão grande, aquela alegria, mas o coração está apertado com tanta luta, com tanto problema que está passando. Mas ele tem o Senhor Jesus no seu coração. Ele diz: o Senhor está comigo, Ele vai me dar vitória, Ele vai me livrar desses apertos. Meus irmãos, no Salmo 25, aí eu já convido você, eu sei que você já está com a sua Bíblia aberta. Davi vai rogar ao Senhor em oração, para que Ele o livre dos seus apertos. E eu fiquei muito contente com o Espírito Santo por me mostrar nesta palavra algumas coisas tão preciosas, e eu espero que edifique muito a você. Eu fiz questão de anotar para também projetar para aqueles irmãos que eu gosto sempre de honrar, que às vezes preferem anotar, mas fica mais fácil visualizando. E nós vamos observar aqui nesta oração de Davi, no seu rogo ao Senhor por livramento dos seus apertos. Ele roga ao Senhor por proteção, ele roga ao Senhor por direção, ele roga ao Senhor por perdão. E o salmo todo gira em torno destes rogos preciosos. Mas segundo o Senhor, por sua graça e misericórdia, me fez ver aqui no salmo, o salmista vai apresentar 6 rogos na sua oração, conforme aquilo que o Espírito Santo me fez compreender. Quando o Senhor vivificar novamente essa palavra para você, Ele fará de forma muito mais ampla, ou em outro contexto, porque é assim que Deus faz. Glória a Deus. Mas o contexto de hoje, segundo essa revelação da palavra do Senhor, é essa apresentação desses 6 rogos. E eu quero compartilhar com a igreja. Quando chegarmos no 5º rogo, você vai observar esta realidade dos apertos na nossa vida, quando nós aplicarmos a realidade da vida de Davi a nossa. Então vamos começar pelo primeiro rogo, e eu quero primeiro
dizer o que é que significa rogar, porque rogar significa, e você observa isso muito bem nas palavras do salmista, pedir com insistência e humildade. Hoje tem muita gente decretando, ordenando, dando ordem, mas não é assim. Com Deus não funcionam essas coisas. Tem apertos que só vai rogando, com insistência, com humildade, é suplicando, é implorando, é estando diante do Senhor, com insistência, muitas vezes com lágrimas. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ao primeiro rogo desses 6 que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar. O primeiro, ele roga ao Senhor para que o defenda e o livre dos seus inimigos. Meus irmãos, vejam como ele começa o salmo, versículo 1 até o de número 3. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Eu estava pensando nestas palavras de Davi. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Na Bíblia muitas vezes a gente encontra: a ti, Senhor, levanto as minhas mãos. Mas levantar a alma é algo que eu presumo ser muito íntimo, muito pessoal, porque alma nesse contexto fala das nossas emoções, das nossas motivações, dos intentos do nosso coração, dos nossos sentimentos, inclusive os mais profundos. Senhor, a ti levanto minha alma. Ele disse: Senhor, eu me exponho diante de ti, não há nada que tu não vejas, mas eu faço questão de me expor diante de ti, a minha fraqueza, a minha debilidade, o meu pecado. Ele se expõe diante do Senhor, ele não tem nada para esconder. A ti, Senhor, levanta a minha alma, veja as minhas emoções, veja como é que eu estou, Senhor, abatido, afligido, triste, decepcionado, preocupado, eu estou ansioso. Se Davi fosse cearense, ele disse: eu estou um caco, eu estou quebrado, Deus, eu sou um nada. Ele está levantando a alma diante do Senhor e abrindo o jogo com Deus. Os irmãos entenderam bem? E veja que ele está falando que o Senhor, no seu primeiro rogo, que o defenda e o livre dos seus inimigos. Deus, quem sou eu para enfrentar essa horda feroz de inimigos? Olhem a minha situação. E no versículo 2 ele disse: meu Deus, em ti eu confio. Veja o meu estado. Quem sou eu? Eu estou confiado em ti. Não é no meu braço, na minha força, na minha cultura, na minha capacidade, nos meus recursos, no meu exército. Ele disse: em ti eu confio, não me deixes confundido. Meus irmãos, esse é um dos versículos, é um dos salmos preferidos nas minhas orações. Sempre orei pensando neste salmo: Senhor, não me deixes confundido, não me deixes envergonhado diante dos meus inimigos. Lembra-te de mim, Senhor, ensina-me o teu caminho. Senhor, confundidos serão aqueles que transgridem sem causa o teu santo nome. Isso é um salmo, querido, que sempre está presente nas nossas orações, e Davi estava lá. Deus, eu confio em ti, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Por isso ele estava levantando a alma e disse: Senhor, tu estás vendo, eu não sou páreo para o inimigo que está à minha volta, mas eu confio em ti. Aí ele chega no versículo 3 e diz: na verdade, não serão confundidos. Eu tenho certeza, não serei confundido, apesar do estado da minha alma, eu não serei confundido, Senhor, porque os que esperam em ti não são confundidos. E ele termina o versículo 3 dizendo assim: confundidos serão os que transgridem sem causa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é interessante que quase a metade do livro de Salmos, aproximadamente, segundo os melhores estudiosos, 72 salmos, eles tratam dos inimigos da nossa alma. E estes inimigos geralmente se referem, quando diz o salmista, e na leitura dos salmos, se referem àqueles que se opõem
não somente a nós, mas também ao nosso modo de viver e de agradar a Deus. Esses são os inimigos, eles se opõem ao nosso modo de viver, de agradar a Deus, de nos relacionarmos, e lá estão os inimigos combatendo com a nossa alma. Mas Davi disse: Senhor, eu levanto a minha alma a Ti, eu estou confiado em Ti, e eu sei que Tu me farás vencer. Esse era o primeiro rogo dele. Ele rogava para que o Senhor o defendesse dos seus inimigos. Você podia dizer assim: mas pastor, eu não tenho inimigos. Então você ainda não tem consciência que é crente em Jesus, não. Porque nós não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas contra inimigos ferozes, hostes infernais da maldade, os príncipes das trevas deste mundo, os dominadores, potestades terríveis. Mas, meus irmãos, nós vamos deixar muito mais claro isso, porque esses inimigos têm nomes. Esses inimigos têm nomes, e nós vemos muito isso no Salmo de Davi, as tentações que envolvem dinheiro, luxúria, e Davi sofreu muito nessa área. Outras tentações que envolvem sucesso, prestígio, as seduções do poder, porque o poder seduz o coração dos homens. Algum tempo atrás, um dos homens que foram levados ao tribunal e hoje está preso, ele disse: mas por que você tinha necessidade de tanto e tanto? Ele disse assim: era algo que eu não tinha controle. Quanto mais eu adquiria, mais eu queria. Está condenado a mais de 300 anos de prisão. Estamos falando desses inimigos, mas a Bíblia deixa mais claro que o nosso maior inimigo tem nome, chama-se Satanás. E Davi pediu ao Senhor que não permitisse que esses inimigos triunfassem sobre ele, porque ele tinha um outro temor. Ele temia que, se ele fosse vencido, o próprio povo de Deus poderia pensar que seria inútil servir a Deus. Então a gente entende porque ele rogava ao Senhor para que o defendesse dos seus inimigos. Esse é o primeiro rogo que eu posso ver aqui neste salmo. Ele roga ao Senhor para que o defenda e o livre dos seus inimigos. Não é somente a defesa, mas o livramento. Glória a Jesus. Segundo rogo, ele roga ao Senhor para ser guiado segundo a direção do Senhor seu Deus. Veja, meus irmãos, os versículos do número 4 até o 11. Eu vou fazer uma leitura e um brevíssimo comentário para que a gente vá de encontro à palavra, o ponto culminante daquela palavra vivificada mais ainda do Senhor. Mas o Senhor trouxe esta revelação no Salmo, que também é uma revelação. Versículo de número 4: roga ao Senhor para ser guiado segundo a direção do Senhor seu Deus. Do versículo 4 ao 11 nós vamos encontrar esta verdade toda muito expressa. Ele diz assim: faz-me, Senhor, saber teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ele começa a rogar a Deus para ser guiado, mas ser guiado segundo uma direção específica de Deus. E no versículo 5 ele diz: guia-me na tua verdade, ensina-me. E ele declara tacitamente: pois tu és o Deus da minha salvação, e em ti estou esperando todo dia. Oh, glória a Deus! A gente dá glória a Deus até sem querer, irmãos, lendo esse salmo. Versículo 6. E aí ele apela no argumento da sua oração para o passado. Por que Davi faz isso? Ele diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades. Veja, irmãos, que coisa linda, porque são desde a eternidade. O que Davi está fazendo é usando como argumento da sua oração a fidelidade do caráter de Deus para com as suas promessas. Deus havia prometido. Ele disse: Deus, lembra-te, o Senhor prometeu que faria misericórdia. Eu estou reivindicando o que o Senhor prometeu, e Deus não pode mudar.
E ele estava orando com base nessa promessa. É a mesma coisa de você orar com base em outras promessas, no nome do Senhor, por exemplo. Senhor, Moisés, no momento de grande angústia e agonia, em um grande aperto, ele ora a Deus e disse: Deus, esse povo não vai sair daqui sem a tua presença. Ali em Êxodo 33. Nós não iremos sem a tua presença. O Senhor disse: não, eu não irei mais. Esse povo é um povo do coração duro. Não irei mais, eu irei mandar meu anjo, vou cumprir a promessa, vou colocar vocês na terra que eu prometi a Abraão, Isaque, Jacó, mas eu não irei mais. O Senhor dá o recado a Moisés e diz: Senhor, não nos faça subir daqui sem a tua presença. Aí você diz: mas Moisés, mas eu vou fazer um novo povo de vocês. Senhor, e o que será dito do teu grande nome? Aí ele usa como argumento da sua oração o nome de Deus. Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito e não pôde colocar na terra. O Senhor disse: então, pronto, Moisés, pronto, eu vou com o povo. Quando você ora e argumenta com Deus com base nas suas promessas, no seu caráter fidedigno, você pode ter certeza que Deus vai se lembrar. Aleluia. Era isso que Davi estava fazendo. Por isso que Davi no final foi considerado homem segundo o coração de Deus. Não te lembres, veja o que ele está dizendo. E ele fala de forma muito pessoal e íntima: não te lembres, Senhor, dos pecados da minha mocidade, das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. Segundo a misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, porque se não for com a bondade, a misericórdia, ele estaria irremediavelmente perdido. E no versículo 8 ele disse: bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Eu sou pecador, eu tenho falhado, mas lembre-se, Senhor, de mim, por causa da tua misericórdia. Me ensine o teu caminho, me guie. Glória a Deus. Versículo 9, versículo 10 agora: todas as veredas do Senhor, e ele afirma isso categoricamente, são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Meus irmãos, então vocês observam os argumentos da oração de Davi, como isso é maravilhoso. Ele quer reconhecer os caminhos do Senhor, no versículo 4, ele quer ser guiado segundo a verdade do Senhor, pelas veredas da justiça do Senhor, no versículo 5. E eu quero dizer para você, você que me ouve, que está em casa, os irmãos que estão aqui, essa é uma palavra para todos nós. Há momentos na nossa vida que nós estamos em apertos, estamos confusos quanto à direção a seguir. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Ele ensina o seu caminho àquele que busca, que clama, que é humilde de coração. Isso ele faz por causa da sua misericórdia. Tem momento na nossa vida que a gente olha assim: Senhor, o que foi que o Senhor viu em mim? Ele não viu nada não. Mas a vida de Deus está no teu coração. Você diz: Senhor, como foi que eu cheguei até aqui? Foi Ele que te trouxe. Senhor, e os meus pecados, o Senhor já perdoou. Mas aquele pecado daquele tempo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aí você diz: mas Senhor, o Senhor sabe que naquela época, mas o Senhor é a tua luz e a tua salvação. Você não precisa temer. Senhor, mas aquele pecado está diante de mim todo dia e toda noite. Mas é porque essa é a tarefa de Satanás, apertar você com o sentimento de culpa do pecado. Mas o Senhor já rasgou a cédula da culpa, do pecado, cravou no Calvário e disse para você: se você está em Cristo, é nova criatura, e essas coisas velhas já passaram. Então agradeça a Deus, porque esse é o Deus que você serve. Mas meus irmãos, vamos ao terceiro rogo. Ele roga ao Senhor pedindo perdão. Versículo de número 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. E ele não esconde, pois é grande. E eu não preciso rememorar, nem relembrar alguns desses pecadão de Davi, não. Porque os irmãos facilmente numerariam vários deles. Ele diz: perdoe a minha iniquidade, Senhor,
ele quis deixar isso muito claro diante do Senhor. Assim, quando ele levanta as suas mãos, eu presumo que ele tenha aberto o jogo mesmo. Senhor, tu sabe daquele pecado. Quando eu tramei aquilo tudo, para que aquele general, que um dia eu ainda prego sobre esse homem, o Urias, que é uma das pessoas que eu admiro a sua integridade. Eu fico pensando que ele deve ter relembrado uma série de coisas. Ele disse: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha iniquidade. E ele ainda deixa mais claro e completa: porque é grande. E após, irmãos, Davi orar aqui por sua defesa, por sua direção e o perdão, ele reconhece agora que a resposta à sua oração está lhe desafiando para um próximo passo: temer a Deus. Veja os versículos de número 12 a 14, e nós vamos para o quarto rogo. Bem que eu gostaria de poder falar aqui um pouco sobre a doutrina do perdão, como algumas pessoas têm dificuldade nesta área, e às vezes porque não entendem como o perdão é glorioso. Porque perdoar é você ver a pessoa que lhe ofendeu como um instrumento nas mãos de Deus para tocar áreas da sua vida que nunca foram tocadas. Perdoar, por exemplo, é você ver a ofensa recebida como um caminho que Deus vai utilizar para tocar na sua vida, moldar o teu caráter e tocar também na vida do teu ofensor. Como essa doutrina é preciosa e a gente precisa voltar a ela todos os anos. Mas hoje eu quero apenas de relance. Mas veja o que foi que Davi entendeu. Quando ele entendeu que a sua iniquidade, o seu pecado era grande, ele também compreende que precisava de temer o Senhor, o do temor do Senhor. Ele reconhece que a resposta da sua oração estava lhe desafiando a temer a Deus. Veja os versículos 12 a 14, e aqui eu apresento o quarto rogo. Ele roga ao Senhor, reconhecendo que temer a Deus é o segredo para descobrirmos quem somos e o caminho que devemos escolher. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da palavra. Ele roga ao Senhor, reconhecendo que bem que eu gostaria de pregar sobre o temor do Senhor, mas é uma mensagem gloriosa, incrível, mas todos os irmãos entenderão muito bem, mesmo em rápidas pinceladas aqui no texto. Ele roga ao Senhor, reconhecendo, porque essa questão do reconhecimento é fundamental nesse ponto, enquanto a gente está orando e rogando a Deus, está implorando ao Senhor. Ele roga, reconhecendo que temer a Deus é o segredo para descobrirmos quem somos, nos encontrarmos consigo mesmo e também o caminho que devemos escolher. Veja o versículo 12 a 14. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele pergunta. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem. Imagine que ele começa levantando a alma. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. De uma forma bem simplista, eu poderia dizer que temer a Deus é reconhecer os seus atributos. E aí a gente tem que falar sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência, a autoexistência de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Meus irmãos, isso tudo nos toca de forma muito profunda. Mas agora me lembro de Josué, ali no capítulo 24, versículo 14, depois o 15, quando ele diz assim: olha, agora pois temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. É quando depois no versículo 15 ele diz assim: eu e minha casa já tomei essa decisão, eu já decidi, escolhi hoje a quem vocês vão servir. Mas veja, meus irmãos, que o segredo
para descobrir quem somos, e o caminho que devemos escolher é temer ao Senhor. Eu estava pensando que até mesmo a promessa da redenção a nosso respeito, ali de Malaquias capítulo 4 e 2, nos é informada de forma gloriosa: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas águas. É 4 e 1, então confere aí que eu citei o texto, é isso mesmo? É, glória a Deus. Então o sol da justiça nasce para os que temem ao Senhor. Então aqueles que temem ao Senhor precisam saber exatamente disso, que o verdadeiro Cristo também é Senhor da sua vida. Isso é o temor a Deus. Meus irmãos, estamos vivendo numa época tão complicada, que às vezes a gente se pergunta: meu Deus, esse povo não teme a Deus não? Não teme o Senhor? Não sabe quem é o Senhor? Porque levam adiante a contenda, promove a dissensão, a emulação, a intriga, a discórdia, o escândalo, a mentira, embala a roda da maledicência, porque a roda da maledicência, ela vai rodando, se você for embalando, ela vai longe, alguém tem que colocar o pé, para que a roda pare. Sempre que eu vi a roda da maledicência, meu pai contou isso uma vez, eu nunca esqueci, eu era adolescente na igreja, ele pregando uma vez na Granja Portugal, disse assim: eu vou dar um exemplo a vocês como é a roda da maledicência. Isso que é que meu pai vai inventar agora? Mas como naquela época não tinha muito com que o menino brincar, a gente pegava um arame, colocava uma rodinha e saía brincando. Aquilo era uma festa com aquela rodinha. Aí ele pegou, isso é a mesma coisa quando um menino brinca com aquela rodinha assim, com o arame, e sai equilibrando, e a gente fazia até campeonato com aquele negócio. Assim a roda dos escarnecedores, ela vai, mas dava uma briga entre os meninos quando alguém botava o pé e a roda caía, porque todo mundo ficava chateado, mas parava tudo, não embala mais, ela parou. E a maledicência é assim: se alguém não chegar e der um ponto final nela, ela vai longe, e a conversa vai se espalhando, e vai promovendo a intriga, o desamor, ela leva junto a inveja, o ciúme, o orgulho, o escândalo, divide a igreja, separa grandes amigos, acaba com grandes amizades. Assim a roda da maledicência. Mas meus irmãos, apesar desse não ser o tema, mas eu estou aqui apenas frisando, nós estamos ainda no quarto rogo, mas já estamos nos encaminhando para o final da mensagem. Glória a Deus. Veja no versículo de número 14, que o salmista diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ou seja, Deus está dizendo: eu ofereço íntima comunhão aos que me honram e aos que me reverenciam, aos que temem ao meu nome, aos que andam nos meus caminhos. Então eu ofereço íntima comunhão, eu revelo as coisas. Tem alguns segredos que eu revelo para essas pessoas que temem o meu nome. Hoje nas nossas igrejas por aí, eu digo nossas porque tem umas que tem até o nosso nome, tem umas revelações. Deus revelou alguma coisa, irmão? Deus disse alguma coisa? Eu estou falando do segredo do Senhor. Não é um segredo que é combinado e depois a pessoa fica dizendo umas coisas, não. Estou falando do segredo do Senhor, da intimidade de Deus, algo que só Ele revela, está na palavra dele, Ele revela. Glória a Jesus. Quinto rogo, o salmista agora vai rogar ao Senhor para que o ajude a olhar para Ele. Meus irmãos, quantas vezes a Bíblia fala sobre olhar para o Senhor, né? Ele agora vai rogar ao Senhor para que o ajude a olhar para Ele e para o livrar de todos os seus apertos. E aqui nós chegamos no âmago principal da mensagem desta noite. Livra-me dos meus apertos, que é o tema da mensagem de hoje. Veja o rogo do salmista. Ele roga ao Senhor para que o ajude a olhar. A olhar para quem, pastor? Para Ele. Lembre-se do profeta Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra. Olhai para o Senhor.
para que ele possa livrar dos seus apertos. Então, nesse ponto da oração de Davi, ele vai ressaltar a importância de olhar continuamente para o Senhor, pois essa é a única forma de se livrar dos seus apertos. Os irmãos se lembram do escritor aos Hebreus? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas ele começa falando da caminhada. Veja, irmãos, a grande nuvem de testemunhas. E nós deixando todo o embaraço e o pecado que de perto nos odeia, vamos correr a carreira que nos estamos proposto, que nos está proposta, correr com paciência. E como é que faz isso? Olhando para Jesus. Tem embaraço, tem pecado, tem uma carreira para correr com paciência, mas só dá se olhar para Jesus. E Paulo frisa isso, olhando para o alvo. Jesus diz: Pedro, porque você olhou para as ondas. Olhar para o Senhor. E uma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, quando eu lia esses versículos, do 15 ao 19, eu pude observar que o salmista estava sempre voltando, recorrentemente, à questão de olhar para o Senhor. Era a única forma de se livrar dos seus apertos. E aí, meus irmãos, nós podemos numerar 6 situações de aperto. Não sei se coincidência, mas o Espírito Santo tem seus caminhos. São 6 rogos, mas nesse 5º rogo, ele vai apresentar nesses versículos 15 a 19, 6 situações de aperto que Davi menciona na sua oração aqui neste salmo. Vamos ver a primeira dela, a primeira situação de aperto aqui: cair no laço do inimigo. Versículo 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Veja o que ele está dizendo: os meus olhos estão ligados no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede, do laço. Os meus olhos estão lá. Primeira situação de aperto, meus irmãos, é cair no laço do inimigo. Você não sabe o que é uma pessoa laçada pelo inimigo? Pois eu sei perfeitamente. Quantas vezes a gente tem atendido a pessoas, irmãos, que você, meu Deus, ele diz: pastor, eu não sei o que é que eu faça, me ajude pelo amor de Deus. Quando eu dei por mim, já tinha caído. Pastor, eu não estava em mim, foi assim uma coisa de repente, eu não tive a intenção. Pastor, eu não sei como isso foi acontecer. O laço. Se eu pudesse pregar a mensagem, uma das mensagens mais assim gloriosas que o Senhor trouxe no meu coração há alguns anos atrás, sobre o laço quebrado. Salmo 124, versículo 7. O salmista diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. E o salmista disse: o laço quebrou-se e nós escapamos. Meus irmãos, pastor, que laços são esses? Quantos laços nós temos escapado? Quantos livramentos ocultos? Porque esses laços, eles são invisíveis, são imprevisíveis, são inevitáveis. O inimigo vai colocar lá. Às vezes você está bem calminho, está uma benção, só basta enfrentar uma fila no banco e uma pessoa cortar a sua frente, você esquece até que é crente. O negócio termina na delegacia. Você dá um desespero grande. E tem uns irmãos assim: rapaz, é o seguinte, se você quiser brigar, não tem medo de você não. Irmão, aí alguém pensa: irmão, você é crente, eu não sou mais nada agora, eu vou brigar. Pastor, não sabia que o inimigo ia armar um laço desse arma. Às vezes até na igreja, você vem feliz, vem alegre, e aí, de repente você encontra alguém, uma palavra, uma coisa. Laços invisíveis que o inimigo arma todo dia. E o salmista diz: Senhor, me livre dessa situação. Eu pergunto aos irmãos: isso aperta ou não aperta o coração? Porque depois vem aquele sentimento. No Salmo 124, ele vai falar sobre o laço do orgulho, que prende a alma. Vai falar sobre o laço da incredulidade, que abate o espírito do homem, que prende o espírito. Vai falar também sobre o laço da concupiscência, que prende o corpo. E quantos estão presos nesse laço? Pessoas, irmão, até um dia desses estavam aqui na igreja servindo o Senhor, de repente dá notícia: pastor, eu vou embora.
me separei, larguei tudo. Eu disse: eu não estou acreditando. Mas como foi isso? E haja aconselhamento, e haja aconselhamento, e haja palavra, e não tem perdão, e não tem reconciliação, e não tem emenda, estão presos pelo laço. É uma situação de aperto tremendo, ou não é, irmãos? É uma situação de aperto terrível. Vem as ânsias da alma, aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa. Você está lidando com, você está preso. Jó fala sobre esses laços no seu livro. Diz que muitas vezes eles estão escondidos na areia, você não vê. E quantas vezes o Senhor nos tem guardado desse laço do passareiro? Davi começa o Salmo 124 e diz assim: ah, se não fora o Senhor que estava ao nosso lado, nós teríamos sido já consumidos, engolidos vivos. E aí ele vai falar sobre as águas altivas que se levantam, que é relacionada ao orgulho. Meus irmãos, segunda situação de aperto, nós estamos no quinto rogo, não esqueça. E aqui ele vai apresentar 6 situações de aperto. Primeiro, cair no laço do inimigo. Segunda situação, encontrar-se no meio da solidão e da aflição. Veja o versículo 16: olha para mim, tem piedade de mim, Senhor, porque estou solitário e aflito. Lembre-se do Salmo 86, você que está anotando, Salmo 68, versículo 6, que o salmista diz assim, que o Senhor faz o solitário habitar em família. E a solidão, meus irmãos, em alguns casos, ela na verdade é uma resposta emocional ao isolamento. Muitas pessoas se auto-isolam mesmo, ficam assim como que em si mesmada ali no seu isolamento. E normalmente esse isolamento inclui aquele sentimento de ansiedade terrível que vão consumir na pessoa, pela falta de comunicação, de conexão com os outros. E a pessoa se isola, se separa. E como isso aperta a alma, aperta o coração. Pense, irmão, num aperto terrível. Pense numa aflição de espírito terrível. Vamos à terceira situação de aperto aqui, nesses versículos de número 15 até o 19, do Salmo 25. Quando a angústia ataca fortemente ao coração. Os irmãos observem que eu não parei para falar sobre solidão e aflição, porque isso dá uma mensagem de 1 hora. Veja a terceira situação de aperto: quando a angústia ataca fortemente o coração. Veja o versículo 17: as ânsias do meu coração se têm multiplicado. A angústia vai aumentando, é aquela ânsia, é aquela insegurança. Só me lembro do escritor aos Provérbios, capítulo 17, versículo 1, ou 15, versículo 1, quando ele diz assim, que quando a gente começa a odiar uma pessoa, você se torna escravo dela. Ele diz: é melhor um prato de hortaliça onde tem amor, do que o bife do boi gordo onde está o ódio, onde está aquela angústia, onde está aquele sentimento. Depois os irmãos conferem esse texto. As ânsias do coração. Veja no Salmo 107, tanto o versículo 6, como o versículo 9, como o versículo 13, o salmista, 6, 13 e 19 do Salmo 107, ele vai dizer que: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livrou das suas necessidades. Os versículos de número 6, o 13 e o 19 dizem a mesma palavra. E no versículo 20 do Salmo 107, o salmista vai dizer: enviou a tua palavra e os sarou e os livrou da destruição. É a palavra de Deus que vai livrando, meus irmãos. Quantas pessoas chegaram aqui um tempo atrás com o coração abatido, a alma ferida, tão decepcionado com todas as coisas, mas foi ouvindo a palavra, o Senhor foi restaurando. A palavra sara, glória a Deus. A palavra traz cura, meus irmãos. É por isso que você saiu da sua casa, como diz o cearense, se abalou da sua casa para esse centrão, porque você disse: eu vou ouvir a palavra.
Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu digo uma coisa: dependendo do aperto, essas ânsias, isso pode até matar. Algumas pessoas têm enlouquecido, vivem num estado permanente de melancolia, de depressão profunda. Aparece doença de todo tipo, sente tudo que tem direito e vai, faz todos os exames e não tem nada, não tem nada, não tem nada, e a pessoa morrendo, e a pessoa secando. Isso é um pouco do que representa, assim simploriamente, essa questão das ânsias da alma. Mas vamos aqui à quarta situação de aperto, nesse quinto rogo: não reconhecer que está em aperto e que precisa de ajuda. Meus irmãos, se há uma situação de aperto tremendo, para mim é essa: não reconhecer que está vivendo este momento. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Ele disse: me tire, Deus, esse aperto. Eu estou em aperto, me tire, eu quero sair desse negócio. Porque tem irmãos que estão nessa situação, mas não é que não queira sair, é porque não se dispõe nem a reconhecer que estão assim. Mas eu quero dizer para você que me ouve, que está me ouvindo hoje: tenha misericórdia, reconheça que você está passando esse momento. Olha para o Senhor, saiba que Ele te livra dos seus apertos. Aqui é a parte B do versículo 17. Porque tem pessoas, meus irmãos, eu não peço permissão para dizer e vou dizer: tem pessoas que o orgulho ainda é muito maior e mais forte do que o aperto que está passando. Ainda não desceu do pedestal, ainda está com o nariz empinado. Mas se você é um servo de Deus, Ele vai ter misericórdia de você, vai te tirar do pedestal. Deus vai quebrantar você de alguma maneira, porque a palavra diz que, isso é um texto de Provérbios 29:1, aquele que endurece a servil vai acabar sendo quebrantado. Vai acabar sendo quebrantado. Aí está o texto: o homem que muitas vezes, isso não é só uma vez, muitas vezes repreendido, ou seja, exortado, endurece a servil, será quebrantado como? Quebrantado de repente, sem que haja cura, muitas vezes, meus irmãos. Tem pessoas que preferem ficar sufocado pelo aperto. Eu não, aqui tem irmãos que talvez seja lá da região norte. Eu só vi assim na foto, não quero nem ver ao vivo. Aquela serpente, aquela cobra chamada sucuri, que pega a presa e aperta. E aperta, porque ela não está apertando com uma outra finalidade, a não ser quebrar mesmo, imobilizar. Meus irmãos, tem pessoas que estão assim nesse aperto, sufocado já. As ânsias do coração se multiplicam, mas a pessoa é capaz de se humilhar, incapaz de se humilhar e implorar a Deus por socorro. Senhor, olha para a minha situação, e o coração cheio de mágoa. Se eu abrigar pecado no meu coração, não é assim que está no Salmo? O Senhor não me ouvirá. Antes de você vir trazer sua oferta, está com problema com o irmão, vá lá. Ele abraça o irmão, diz: oh, meu irmão, o senhor está bem? Como vai? E no coração: envenenado, desgraçado, você não vai acabar comigo não. Pai do Senhor, meu irmão, como o irmão está? Família está bem? E os dentes estão rangindo. Pastor, o senhor está falando de irmão? É irmão, crente de carteirinha, toma Santa Ceia todo mês. Ninguém está falando, irmão, aqui para a Assembleia Legislativa não, nem para uma plateia de incrédulos. Nós estamos falando para crentes. Hoje é o culto de ensino na palavra do Senhor. Aí quando está num aperto, não sabe por que é. E muitas vezes quem aperta é o próprio Deus. Eu vou apertar
até quebrar. Vamos à quinta situação do aperto, porque o tempo está passando, estamos chegando já ao final. Estamos chegando aqui ao final dos apertos, que são 6, né? Quinta situação de aperto: a dor e a aflição que o pecado inflige ao coração. Eu já falei um pouco sobre isso, podemos ir até mais adiante, porque Davi agora olha para a sua situação, roga por misericórdia, perdão, por causa da aflição e da dor que o pecado trouxe ao seu coração. Porque, meus irmãos, a dor é grande, porque não é somente a consequência do pecado, toda a realidade, tudo que envolveu. Porque quando se peca, nunca se peca sozinho, muita gente vai ser atingida, às vezes a família, às vezes a igreja, a tristeza, o escândalo, o escárnio. E tem pessoas que às vezes caem nesse laço e eles acham que não aconteceu nada, e pensam que isso não tem um preço, porque o homem semear isso também, o que semeia vento, colhe uma brisa, irmãos? Nada, é uma tempestade. Isso é a realidade da palavra. Veja o que é que Davi diz no versículo 18: olha para a minha aflição, Senhor. Oh, glória a Deus, isso aqui é uma coisa linda, irmãos. Ele roga a Deus: olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Os irmãos creem que um simples pedido de perdão pode curar uma pessoa completamente? Um simples pedido de perdão e a aflição do coração cessa. Eu já vi pessoas morrendo, Janilda pode testemunhar isso, em cima de uma cama, seco, sem comer há 4 dias, esperando a morte chegar, os dentes cerrados, nem crente era. Isso aconteceu na cidade de Juazeiro do Norte, e a filha aceitou a Cristo como Salvador, e pediu para fazermos uma visita. Era um sábado à tarde, e eu fui, nunca esqueci, estava ali naquela visita, eu, Janilda, nosso querido irmão França, para orar por aquela senhora, casinha humilde, na rua que subia para o horto, numa vila chamada Três Marias. Os irmãos de Juazeiro estiver aqui, sabem do que eu estou falando. Chegamos ali, aquela senhora estava ali, olhei para ela, Janilda olhou, frágil, um calor terrível, aquela casinha do lado do sol. Eu podia contar isso com muitos detalhes, mas já sou tão prolixo que eu vou ver se eu consigo fazer isso bem rápido. Mas é um testemunho muito precioso para esse momento. Eu disse: a senhora sabe que nós viemos aqui, a sua filha nos chamou, porque a senhora está muito mal. Ela disse: estou. A senhora não quer reconhecer Jesus como Salvador? Não quero. Eu tenho o meu padrinho, tenho meus santos, tenho minha crença, tenho outra mãe, um rosário bonito, eu não abro mão disso. Mas eu queria orar pela senhora, para que Jesus possa lhe curar. Se Ele quiser me curar, eu aceito. Eu disse: não, então não vou orar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu vim aqui hoje, não vou dar a viagem perdida. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus para a senhora ser curada. A sua filha foi lá na cidade nos chamar e nos buscar aqui, porque ela crê que Jesus cura. A senhora quer ser curada? Quero. Então, creia no Cristo, Ele é o seu Senhor. E ela confessou que Jesus era o Senhor. Oramos. Terminou a oração e disse: antes da meia-noite, quando eu ia saindo de lá, Deus vai dar um sinal que a senhora está curada. E foi bem antes. Ela se levantou.
Disse: eu estou com vontade de comer alguma coisa. Toda aquela disposição, tudo saiu, se alimentou, foi, ajeitou a comida. Quando foi perto da meia-noite, a filha ouviu um grito muito grande. Era ela: me acuda, que chegou. Disse: minha filha, o rosário quebrou. Esse: mamãe, foi o sinal que o pastor falou. Mas desde 12 anos de idade que eu tenho, mas por que quebrou agora? Porque é um sinal. Mas antes de nós sairmos de lá, na nossa conversa que tivemos com ela, sabe o que ela contou? Tudo o que estava acontecendo era fruto de uma mágoa, de ódio, de rancor, do abandono do marido, da casa, a solidão, a angústia, as ânsias da alma tinham lhe dominado completamente. Mas quando ela reconheceu Jesus, o Pai de toda misericórdia, o Senhor a curou. Aleluia. Ela liberou aquele perdão que era impossível para ela. Jesus chegou. Interessante, quando foi domingo de manhã, alguém bateu na nossa porta, lá na casa, lá na cidade. E Janilda olhou, era ela. Irmã Janilda, olha aí quem está aqui. Vem fazer a feira. Os irmãos creem nessas histórias, porque são histórias reais. Meus irmãos, só Deus faz isso. Mas a mágoa, o rancor, o ódio, oprime. É um laço terrível. É um aperto grande. E aquela senhora estava morrendo assim. A sexta e última situação de aperto. Os irmãos aguentam o restante da mensagem? Não vou apertar ninguém aqui com a mensagem não aperta, pelo contrário, livra. A sexta situação de aperto é a luta constante contra os inimigos que nos perseguem. O inimigo que o perseguia, no caso Davi, a luta constante contra os inimigos que o perseguem, o que nos perseguem. Veja o versículo 19, ele diz assim: olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Oh, meus irmãos, esses inimigos existem, são os inimigos da nossa alma. E eu já falei um pouco sobre eles no primeiro rogo. Mas vamos agora ao último rogo do salmista, nesta oração tão bela do Salmo 25. O sexto rogo, ele roga ao Senhor e faz uma petição aqui em 4 tempos. Vamos dos versículos 20 ao 22. Primeiramente ele roga ao Senhor e diz assim: para guardar a sua alma, guarda a minha alma e livra-me, e não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Era a primeira petição. Nesse sexto rogo, ele ora ao Senhor, faz uma petição em 4 tempos. Veja, primeiramente, pede para que guarde a sua alma. Por quê? Para que não fique confundida. Ele queria liberdade. Em seguida ele pede ao Senhor que não deixe confundido, ainda no versículo 20. Não me deixes confuso, Senhor, diante dos ataques do inimigo. O apóstolo Pedro, irmãos, quando vai ensinar a igreja do seu tempo, na 1 de Pedro 4:8, 4:12, ele diz assim: irmãos, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Irmãos, tem coisas estranhas, e essa coisa estranha é aquela que atacou Jacó, é aquela que atacou Davi, é aquela que atacou Pedro, é aquela que nos ataca. É uma coisa estranha. É tão estranho que às vezes você vem para a igreja, às vezes você se ajoelha, vai orar, e os seus pensamentos vão numa direção completamente licenciosa. Eu disse: meu Deus, como é que pode eu ir orar e agora eu penso num negócio desse? É a coisa estranha. Mas eu acho que está com uns 30 anos que eu preguei uma mensagem com o título A Coisa Estranha. Mas o apóstolo diz: não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha acontecesse. Você é um filho de Deus, tem inimigo mesmo,
tem intriga, tem problema, tem aflição, tem aperto. Não estranhe nada disso. E aí eu vou para Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Glória a Jesus. Terceiro tempo da petição aqui, deste último rogo, pede para que o Senhor o guarde no caminho da sinceridade e da retidão. Meus irmãos, isso aqui é lindo, porque o salmista está nos dizendo o seguinte: olha, tem duas virtudes que são fundamentais para quem quer trilhar um caminho seguro, um caminho de paz, uma vereda de bênção. Duas virtudes: sinceridade e verdade. Veja o que diz o texto: guardem-me a sinceridade e a retidão. Sinceridade e retidão, porque o outro texto fala de sinceridade e verdade. Sinceridade e retidão. Eu gostaria de falar mais disso, meus irmãos. Eu quero deixar somente nesse ponto. E o quarto tempo dessa petição diz o seguinte: versículo 22, ele pede para que o Senhor venha redimir o seu povo de todas as suas angústias. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Vou pedir o irmão Eliseu, o irmão Novinho, para cantar aquele hino que fala sobre o soldado ferido. Nós vamos cantar, porque hoje é uma noite de libertação, de livramento, de encorajamento. Você chegou com o coração apertado, está passando aperto na família, não importa onde é o aperto, você vai hoje clamar ao Senhor. Vamos ler juntos uma pequena conclusão, irmãos. Eu não sei se coloquei, mas senão você vai ouvir, e nós vamos celebrar aqui ao Senhor, porque eu creio, meus irmãos, no final, o Senhor colocou isso no meu coração, e eu queria ler com todos os irmãos, como está aí. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Eu creio que a igreja deve rogar ao Senhor novamente em oração, dizendo: redime, ó Deus, a tua igreja de todas as suas angústias e a livre de todos os seus apertos. Quem pode dizer amém? Eu vejo tanto crente desesperado porque estão apertando a igreja, Ah, meu irmão, você esqueceu quem é que livra a igreja dos seus apertos? O Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Se alguém está ferido, se alguém está vivendo momentos assim, solidão, angústia, essas ânsias terríveis, o Senhor te dá liberdade esta noite, em nome de Jesus. A igreja confirma com um amém bem forte. E eu quero dedicar esse hino que nós vamos agora louvar a Deus, a todos os que estão em aperto. O Senhor te livra nesta noite. Vamos louvar a Deus, irmão Eliseu. Naquele ritmo. Muitos feridos. Ritmo, Eliseu. Chora de angústia e dor. Oh, aleluia. Atende hoje, não deixe um soldado ferido morrer. Aleluia. Verta o bálsamo, Senhor, derrama um bálsamo agora. Sara as feridas da alma, lava toda a mágoa. Purifica os corações, perdoa os pecados, cobre-nos com o teu manto de amor, renova tuas misericórdias, lembra-te do teu povo. Aleluia.
Toda a igreja seguindo sua ordem, ajuda no seu andar em sinceridade e retidão. Para o rei, Oh Deus, forte inimigo, não permita que os inimigos triunfem sobre nós. mas por este esforço, Satã intentou, Senhor, Satã intentou suas vidas matar. oh Deixe o Deus, sol não deixe, Senhor, lembra-te do teu povo. Toda a igreja, verta o bálsamo, Senhor, derrama um bálsamo agora. e a ferida Sara, Senhor, cura esta mente, repreende essa depressão, oh, esta ânsia, esta angústia, limpa este coração, ó Deus. Partiremos, renova a comunhão, esse relacionamento quebrado, essa intriga, esta dúvida, toda angústia, Senhor. Não deixe, Senhor, para o solo aí, para o solo aí, novinho, bem baixinho. Eu queria que cada irmão fizesse uma oração particular, 1 minuto. Às vezes a gente tem muitos apertos. Escolha só um esta noite e diga para Jesus assim, como Davi, levantando a alma. Enquanto você ouve esse solo bem baixinho, converse com Jesus, só você e Ele agora. Levante a sua alma. Oh Deus, verta o bálsamo, e a ferida sara, protege-o com teu manto de amor. protege o Senhor. O pão partiremos, sim, descansos me dará, e toda angústia sairá. não deixe os dias Não deixe, Senhor. Quem recebe esta palavra glorifica, adora, aplaude o nome do Senhor, porque Ele é digno de glória e de honra para sempre. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho crédito com a igreja de passar um pouquinho do horário, porque eu não tenho dúvida que o Senhor ministrou nossos corações, que tem ministrado o meu coração. Tem dias que a gente está um aperto grande, sem saber o que fazer e nem qual a saída. Aí tem gente que pensa que a saída é morrer, mas a gente acabou de cantar: não deixe, Senhor, esse soldado assim apertado, ferido, morrer. Não vai morrer. Você vai viver e vai viver a vida do Senhor, a vida abundante. Esta noite Jesus entrou em alguns lares, tocou em alguns corações. Essa semana vai sair a notícia dos testemunhos do que Deus fez a partir de hoje, meus irmãos. Porque são muitos os apertos nesse tempo, mas o Senhor vai nos ajudar. Não importa qual o nome dele, o Senhor vai nos ajudar. E nós vamos em frente. Vamos seguir na jornada.
até aquele soar glorioso da trombeta de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos por esta noite, por este culto, pela presença gloriosa, maviosa do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, só Tu és digno de glória, de honra e de louvor. A palavra está contigo, a graça está contigo, a unção está contigo, a revelação está contigo, Senhor. Ó Deus, quão pequenos somos, servos apenas e nada mais, e o Senhor é tão bondoso e misericordioso, que traz a palavra, Senhor, certamente porque Tu és bom, por Tua causa, Senhor, por causa do Teu povo, da Tua igreja, da Tua lei, não por nossa causa. Seja bendito o Teu nome para sempre. Pai, todos aqueles que estiverem vivendo esses momentos de aperto, ânsias de angústia se multiplicam, livra-nos de todos os nossos apertos. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. A igreja com alegria confirma dizendo amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, também em suas casas, hoje e sempre, e mais uma vez com alegria, vamos dizer todos juntos, amém? Amém. Meus irmãos, quinta-feira, 14 horas, circo da oração, nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite. Sábado, às 16 horas, nosso primeiro culto presencial, com toda a galera dos nossos adolescentes aqui da sede. Às 18 horas, toda a turma Juventude, TC, voltando ao culto presencial. Vai ser bênção, você não pode perder. Deus abençoe a todos. Estamos, irmãos.